pessoal! Na aula de hoje a gente vai começar a segunda parte do nosso curso em que a gente vai falar de relatividade restrita. E para começar, a gente vai falar sobre o problema que deu origem à relatividade restrita, que envolve a velocidade da luz. Bom, como vocês viram em cursos anteriores, as equações de Maxwell, que são as equações básicas do eletromagnetismo, elas preveem que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com velocidade igual a c. Só que a gente sabe que velocidade é um conceito que depende do referencial e, portanto, a primeira pergunta natural que talvez a gente nunca faça quando fala da velocidade da luz igual a c, mas que é uma pergunta básica, é: em relação a qual referencial essa velocidade é calculada? Bom, a gente vai considerar apenas referenciais inerciais, que são referenciais onde vale a lei da inércia. Se o corpo não está sujeito à ação de nenhuma força, ele vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E a gente sabe também que referenciais que estão em movimento retilíneo uniforme em relação a um referencial inercial é também um referencial inercial. Ok, então a gente vai considerar dois referenciais inerciais que se movimentam um em relação ao outro, dessa forma aqui. Então eu tenho aqui x e y, a origem O, e aqui eu tenho o segundo referencial x', y', com origem O'. Eu vou chamar esse referencial aqui de S e esse referencial aqui de S'. E eu vou supor que a contagem de tempo é feita de maneira que as origens coincidem em t igual a t'. Só que esse referencial aqui, ele se move com velocidade igual a u na direção de x, que é paralelo a x', y é paralelo a y'. E agora eu vou ver o que acontece com a velocidade da luz se a gente aplicar as transformações para velocidade que a gente está acostumado da mecânica newtoniana. Bom, então a primeira pergunta é: qual é a relação entre as coordenadas x, y, z, t do primeiro referencial, do referencial S, com as coordenadas x', y', z' e t' em relação ao novo referencial? Aqui eu tenho três coordenadas espaciais, que a gente está denotando por x, y e z, e a coordenada temporal, que é t. Tá? Bom, então essa transformação de coordenadas é dada pelas leis de transformação de Galileu, e como o movimento de um referencial em relação ao outro é paralelo aos eixos, ao eixo x, né, do referencial S, a gente tem essa relação aqui entre as coordenadas do sistema S' em relação às coordenadas do sistema S, que são as transformações naturais que já são quase intuitivas para a gente. Tá? Bom, essas transformações para as coordenadas implicam uma transformação para a velocidade, que é dada por essa equação aqui, né? V' é igual a velocidade em relação a S, menos a velocidade de S' em relação a S, que também é a transformação natural. E por causa do movimento de um referencial em relação ao outro ser retilíneo uniforme, as acelerações nos dois referenciais coincidem, e como a transformação de Galileu preserva tanto a distância entre os pontos quanto a aceleração, as forças que dependem só dessas grandezas, como por exemplo a força da gravidade, não vai se alterar se eu trocar de um referencial para o outro. Então, a força no sistema S' é igual à força no sistema S. Então, isso implica que a lei fundamental da dinâmica, F igual a ma, não se altera se eu trocar de referencial. E esse resultado, ou essa noção, é conhecida como o princípio da relatividade da mecânica de Galileu, e que diz pra gente que é impossível detectar um movimento retilíneo uniforme de um referencial inercial em relação ao outro por qualquer efeito nas leis da dinâmica. Então, por exemplo, se a gente estiver andando em um trem com todas as cortinas fechadas
e de maneira que a gente não pode ver o que acontece lá fora. E se a velocidade desse trem é sempre constante, se ele está sempre em movimento retilíneo uniforme, sem qualquer alteração, a gente não conseguiria distinguir se o trem está parado ou se ele está em movimento. É claro que na prática a gente nunca consegue isso, sempre tem pequenas acelerações e, portanto, a gente percebe esse movimento, mas se o trem estivesse em movimento retilíneo uniforme perfeito, a gente não seria capaz de perceber esse movimento, porque não haveria nenhuma alteração nas leis da dinâmica. Ok, então vamos aplicar esses princípios à eletrodinâmica. Se a gente aplica essa mesma coisa à eletrodinâmica, a gente chega de cara num problema, que é o seguinte. A gente sabe que decorre das leis de Maxwell que a luz se propaga no vácuo com velocidade igual a c. Mas se isso for verdade em um referencial inercial, e se as leis da mecânica valem, o que implica as leis da transformação de Galileu para as coordenadas e também para a velocidade como uma consequência, esse fato de que a velocidade da luz é igual a c não pode ser verdadeiro em outro referencial inercial que esteja em movimento em relação ao primeiro. E isso contradiz o mesmo princípio da relatividade se ele for aplicado à eletrodinâmica, né? Porque a previsão da velocidade da luz igual a c não seria a mesma em todos os referenciais inerciais. Isso implica que a gente tem três opções. A opção 1 é que a mecânica newtoniana e as equações de Maxwell estão corretas, mas o princípio da relatividade não se aplica às leis do eletromagnetismo. Então, isso implica que a previsão de que a velocidade da luz é igual a c estaria restrita a um referencial inercial privilegiado. Isso acontece, por exemplo, na acústica. As ondas sonoras, elas se propagam em um meio, por exemplo, o ar. As ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar. E essa isotropia, ou seja, a independência da velocidade do som em relação à direção em que você olha, só é verdadeira para um referencial que está em repouso em relação a esse meio material por onde o som propaga. Tá? E aí o que aconteceu é que quando os físicos chegaram a esse impasse sobre o princípio da relatividade aplicado à eletrodinâmica, conjecturou-se a existência de um meio material que permearia todo o espaço e seria o meio no qual as ondas eletromagnéticas se propagam. Inclusive, o Maxwell usou essa ideia para derivar as conhecidas equações de Maxwell. Esse meio material ficou conhecido como éter, né? Foi chamado de éter. E se esse éter existisse como um referencial privilegiado, seria possível detectar um movimento retilíneo, um movimento qualquer em relação ao éter, fazendo experiências com a luz e tentando detectar mudanças na velocidade da luz que dependeriam do movimento em relação ao éter. Então, isso significa que se a gente fosse capaz de fazer experimentos bem precisos para medir a velocidade da luz de alguma forma, a gente seria capaz de testar a validade dessa hipótese, da opção 1. Então, isso tudo pode ser experimentalmente verificado. A gente tem uma segunda opção, que diz o seguinte, que o princípio da relatividade se aplica a todas as leis físicas, inclusive a eletrodinâmica. As equações de Newton, a mecânica newtoniana está correta, mas as equações de Maxwell precisam ser modificadas e por isso aquela previsão de que a velocidade da luz seria c em todos os referenciais é uma previsão equivocada, porque as equações de Maxwell não descrevem bem a natureza. Se isso fosse verdade, a gente conseguiria verificar discrepâncias entre as previsões da equação de Maxwell e os dados experimentais. Então, essa hipótese 2, ela também pode ser testada, verificada experimentalmente, e assim a gente pode descobrir se ela é verdadeira ou não, assim como a opção 1.
A terceira opção é a seguinte: o princípio da relatividade se aplica a todas as leis físicas, o que significa que se aplica também à eletrodinâmica. As equações de Maxwell estão corretas, o que significa que a velocidade da luz é igual a c em todos os referenciais inerciais, mas a mecânica newtoniana precisa ser modificada e, por conseguinte, as transformações de Galileu para as coordenadas e para a velocidade estão incorretas. Se isso fosse verdade, a gente veria discrepâncias entre as previsões das leis de Newton e os dados experimentais, o que significa que a validade da hipótese 3 também pode ser experimentalmente verificada. Então, a gente sabe que a gente tem três coisas. Leis de Newton, que implica as transformações de Galileu para as coordenadas e para a velocidade, equações de Maxwell e o princípio da relatividade. A gente sabe que essas três coisas não podem ser verdadeiras simultaneamente, então a gente tem que abandonar uma dessas três opções como verdadeira. E aí a gente tem essas três opções. Abandonar as equações de Maxwell, abandonar as leis de Newton ou abandonar o princípio da relatividade aplicado à eletrodinâmica. E todas essas três hipóteses podem ser experimentalmente verificadas. Verificando discrepâncias entre as previsões das equações de Maxwell e a realidade, verificando discrepâncias entre as leis de Newton e a realidade, e tentando observar mudanças na velocidade da luz, que variaria de acordo com o referencial que a gente escolhe para analisar o problema. E aí o que a gente precisa fazer, ou o que os físicos precisavam fazer naquela época, é ir para o laboratório, ou verificar o que acontece na natureza e decidir entre uma dessas três opções. E o que a gente vai ver nessa parte do curso é que a única opção compatível com os dados experimentais obtidos até hoje é a opção 3, e a gente vai ver então que a gente precisa modificar as leis de Newton, e como elas serão modificadas é o assunto da segunda parte do nosso curso.